Boa tarde aos presentes e futuramente aos que ouvirem em diferido. Hoje vamos ter já a quarta sessão deste conjunto de conferências que temos vindo a fazer sobre a transcendência do ecrã. E hoje quem nos vai falar é a Sofia Cardetas Beato. Eu faço aqui uma breve apresentação da Sofia, para quem não a conhece ou não conhece tão bem. A Sofia é do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, está a terminar o seu doutoramento e fez o mestrado em História e Cultura das Religiões. Aliás, já publicou bastantes artigos e ensaios nesta área, muito particularmente sobre questões ligadas ao hebraísmo, portanto ao judaísmo e à Bíblia, estudos bíblicos. E, portanto, o seu título é muito oportuno, uma vez que nos vai falar hoje sobre a literatura bíblica em O Meu Caso, de Manuel de Oliveira, texto e contexto. Muito obrigada, Sofia. Estamos aqui com muita vontade de ouvir. Até já. Boa tarde a todos. Vou iniciar então aqui o compartilhamento. Rosário, só dizer, desculpe, já agora, eu estou no início do doutoramento, mas isso também não é? É só para elucidar os Certo. os Não é grave essa não diferença. É grave. Mas não obrigada é grave. pela precisão. Obrigada. Ok, então, aqui F5. Está, não está? Está muito bem, vê-se Okay. perfeitamente. Obrigada. Então, como já foi dito, o capítulo, o título do capítulo que irá estar presente na obra que estamos a preparar é A Literatura Bíblica em O Meu Caso, um filme de Manuel de Oliveira, de 87, e o que eu pretendo fazer é precisamente explorar essa literatura bíblica que se prende principalmente com o livro de Jó, presente no filme. O filme foi lançado a 8 de maio de 1987, não deixa de ser curioso estarmos a tratar o filme também agora no mês de maio, e tem precisamente o título de uma obra de José Régio que se chama O Meu Caso, no entanto em francês, porque ele é falado em francês. E deixo-vos aqui então os atores principais do filme. Luís Miguel Sintra, o ator português, que faz então de O Desconhecido nesta parte do filme e depois fará também de Jó. Axel Boguslavski, que é então o trabalhador do teatro, neste caso faz mais de segurança para tentar impedir a entrada aqui deste desconhecido que entra em cena, e depois faz de Elifaz Temã, isto no fim, quando há o excerto de Job aplicado ao filme. Boulanger, que é a atriz e depois a esposa de Job. Fred Persson, o autor da peça de teatro que está ali para ser apresentada, e depois fará a debilidade de Rua, em hebraico lê-se Rua. Heloíse Mignot, que é a atriz secundária. Vladimir Ivanovsky, que faz do espectador, e depois de Zofar Namá. Aqui eu não consegui muito bem ter a certeza se este ator é ou não francês, os outros consegui perceber que sim, este não encontrei informação ao certo. Depois, se até me puderem elucidar nisso. Depois temos Grégoire Westman, que é o projecionista, e depois fará de Eliú, filho de Baraquel, que são, lá está, personagens do livro de Job. E depois aparece em certa parte do filme a voz de Henri Serre. Bom, então nós vemos no início do filme esta informação. Isto foi tradução minha, porque aparece em francês, e essa informação é, de acordo com O Meu Caso, de José Régio, os parênteses ali fui eu que coloquei, 1950, e extratos de Pour finir encore et autres fois rare, que são textos das décadas de 60 a 80,
de Samuel Beckett e do livro de Job. Portanto, temos estas três influências principais para o filme. Então, esta é a informação dada no início do filme. Acontece que o filme é dividido por estas partes, isto fui eu que fiz esta divisão, porque normalmente até há pessoas que fazem uma divisão um bocadinho mais curta. Na minha opinião, há esta primeira parte em que um desconhecido entra em cena para expor o seu próprio caso. Portanto, a peça de teatro iria começar, mas este desconhecido entra aqui em cena e fala do seu caso, do que ele acha que está a ser injusto na sua vida. E depois vai ser sucessivamente interrompido com o segurança que chega, com a atriz que está para começar a peça, etc, etc. E cada um que chega sucessivamente acaba por falar do seu próprio caso. Depois temos a outra parte em que a cena, quando finalmente iria ter lugar, vai recomeçar da mesma maneira, agora de forma acelerada, a preto e branco, e a ouvir-se não as vozes dos atores, mas um texto de Beckett. Depois já há outra parte em que mais uma vez sobe o pano, repete-se a história, mas com o som das vozes ao contrário, o que é uma verdadeira confusão, e a projeção de vídeos. Portanto, entra o projecionista e projeta vídeos e aqui o foco da atenção muda um bocadinho. Mas não deixa de existir o tal caos, por isso eu há bocadinho perguntava ou ponderava se não haverá aqui outra influência de outro texto bíblico aqui neste filme, porque esta parte parece uma verdadeira torre de Babel, com as vozes a não se compreenderem. E portanto, tanto na parte 2, em que o som fica audível, como nesta parte, em que um som fica incompreensível, há esta questão do caos e de, no fundo, ficar inaudível a questão do eu e dos casos. Depois, há a quarta parte, que é a parte do diálogo de Job, já há outra cena completamente diferente, e há a parte em que aparece Job, a esposa, os amigos e Deus. Portanto, são os intervenientes nesta parte. Depois, por último, acaba bem com Job, a sua esposa e a descendência felizes na cidade ideal de Piero della Francesca. Portanto, aparece este quadro deste pintor renascentista e, por fim, fica como centro a obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que é algo que eu ainda estou a tentar perceber o porquê. Então, eu tentei deixar-vos aqui alguns objetivos, alguns propósitos que eu vi que são essenciais para constarem no capítulo do livro. Um deles é de que forma está presente o livro de Job no meu caso. Aqui o meu caso é o filme e não a peça, sempre aqui o filme. Porque lá está, na minha ótica, o livro não aparece só no fim, mas há questões que passam o filme que são também centrais no livro de Job. Eu, quando falava com o Sérgio sobre a imagem para o cartaz, para divulgar, foi isso que, no fundo, não sei se ficou perceptível, mas era a isso que me referia, porque a imagem que escolhemos é de Job, com a sua doença, mas, no fundo, qualquer outra fotografia de algum momento do filme poderia ser significativa, porque apesar de aparecerem frases do meu caso de Régio, essa peça também alude ao sofrimento, também alude à questão de saber quem é o autor do sofrimento. Portanto, a importância de Job está um bocadinho também por todo o filme. Depois, identificar as citações que se fazem naquela quarta parte do filme, citações bíblicas. Depois, é o único livro bíblico a ter influência em Manuel de Oliveira para a realização do filme, outro propósito que o capítulo pretende responder e que há pouco falei um bocadinho, da questão de Babel. Qual o contexto histórico ou contextos históricos da escrita do livro de Job e o seu conteúdo? Portanto, eu isto farei a partir do texto em hebraico, porque é sempre diferente de estar a trabalhar a tradução, quer em português, quer em francês, quer em inglês. Também pretendo
comparar essas traduções relativamente ao português, mas a base será sempre, primeiro, o texto em hebraico. Para quê? Para, a partir desse texto em hebraico, tentar também perceber o significado de algumas palavras que sejam importantes em hebraico para percebermos o livro. Até porque ele aparece em poesia em hebraico e para nós só aparece ali naquela estrutura de poema, mas para nós quase não é poesia, não é? E porquê é que eu digo quais os contextos históricos? Porque pensa-se que o livro terá sido escrito no século VI a.C., pelo menos grande parte do livro, mas há sempre acrescentos e há sempre conteúdo que não é só relativo a esse século da vivência judaica, mas tradições judaicas anteriores. Portanto, é aqui esta complexidade que, no fundo, ocupará a grande parte do capítulo, o que não quer dizer que seja uma dificuldade, mas é trabalhar estas questões dos livros bíblicos, tem sempre esta parte mais complexa. Depois, se há diferenças entre o meu caso de Régio e o livro de Jó, que claro, algumas são evidentes quanto à individualidade e à superioridade de um caso relativamente ao outro, mas como há bocadinho também referi, há pontos de encontro e no fundo a questão do sofrimento e da injustiça são comuns a ambos. E depois também falar um bocadinho da questão de Job por passar os tempos, isto é, ser sempre atual, apesar de ser um livro tão antigo, é sempre atual porque, como também o livro mostrará, a questão do sofrimento não tem que ser justificável, ou seja, na questão de existir justiça ou bondade na vida de uma pessoa não significa que esse sofrimento não exista. Ou seja, uma coisa não tem de ser ligada à outra, para nós sim, mas para Deus, como também veremos, isso não pode ser dessa forma. Bom, situando o livro aqui um bocadinho, o livro nas nossas Bíblias, nas Bíblias cristãs, e no caso na Bíblia Católica, que foi a que eu usei, nós temos o livro colocado na parte da sabedoria. E então a origem deste pensamento sapiencial em Israel é tradicionalmente relacionado com Salomão, simplesmente porque Salomão começou com um trabalho de corte que até então não existia, com a formação de funcionários de corte, com a existência de escolas de caráter sapiencial. Então alguns dos textos bíblicos, como sabemos, foram atribuídos depois a Salomão, e isso já é um costume muito antigo, que passa depois para toda a Bíblia, até no próprio Novo Testamento, como é o caso do Apocalipse, é que este costume da pseudoepigrafia. Neste caso, alguns textos foram atribuídos a Salomão, simplesmente simbolicamente, e isto acontece também no livro de Job. É atribuído a Job, mas aqui Job não quer dizer que seja o autor. Portanto, é isto que se chama a pseudoepigrafia. O livro de Job é um caso de sabedoria tratadística, ou seja, ele assume a forma de diálogo, para além de que apresenta um verdadeiro conhecimento do pensamento humanista dos territórios vizinhos. E é curioso, por exemplo, os amigos de Job, os 3 amigos de Job, são todos eles personagens estrangeiras. E na sua globalidade, o livro de Job não apresenta apenas uma questão individual de sabedoria israelita. Há ali, portanto, perpassa isso e engloba o pensamento humanista do Próximo Oriente Antigo. Tem um temperamento inconformista, ocupa-se essencialmente de problemas fundamentais da existência humana, como já vimos, e a solução que se propõe, essa sim, é tipicamente israelita, que é confiar nos planos de Deus. A principal ocupação dos sábios, no geral, é o destino pessoal dos indivíduos, e daí a importância dada ao problema da atribuição neste livro. Eu aqui apresento-vos um bocadinho de um excerto de um livro que se chama História das Religiões e trata de algumas religiões, é coordenado pelo
professor João Gouveia Monteiro, e eu escrevi o capítulo sobre o judaísmo, e aqui falo também um pouco sobre Job e o contexto do seu livro. Portanto, tem aí a parte dos regressados, isto é, do exílio da Babilónia, portanto, os regressados para o território de Judá, no século VI a.C., constroem a sua bandeira de identidade. E cria-se então uma comunidade teocrática orientada por estes princípios da pureza ritual, e esses princípios são alargados e impostos a todos, até aos judeus que não foram exilados. E este tempo é um tempo de múltiplas correntes de pensamento que fazem da Bíblia hebraica, ainda na altura, século VI a.C., ainda não está definida como tal, o cânon hebraico ainda não está definido, mas, portanto, há múltiplas correntes de pensamento e a fé de Job difere da crença da retribuição. E então Job representa o questionamento dessa crença da retribuição, acreditando na observação divina da verdadeira piedade, aquela que está livre de um compromisso por interesse. Aqui deixo-vos por curiosidade a estrutura em que o livro de Job aparece na Bíblia hebraica. Portanto, ela está incluída numa secção que é a secção, ele está incluído numa secção que é a secção dos escritos, os chamados Ketuvim. Portanto, temos agora primeiro os Neviim, os profetas, e depois os escritos, que engloba estes vários pontos, estes vários livros que aqui têm. E Job é o terceiro a aparecer, depois tem aqueles 5 que são os rolos, os Megiló, e depois os últimos 3 que são Daniel, Esdras e as Crônicas. Agora passando para a questão do texto, porque estar a falar do filme e não vos falar um bocadinho do texto, não é, do livro de Job, ficaria um pouco sem sentido. Mesmo assim vou tentar não ser muito maçuda quanto a esta parte, mas é necessário trazê-la aqui. Então Job no livro é uma figura lendária do passado, dos tempos patriarcais, e ao mesmo tempo uma figura com grande sabedoria. Portanto, esta figura não tem uma precisa localização histórica, e digamos que também não é isso que interessa propriamente ao livro. O livro começa com um prólogo narrativo curto, acaba com um epílogo e, entretanto, a parte central é um longo poema hebraico, como vos dizia, com as conversas entre Job, os amigos e Deus. Como é que Deus aparece aqui nestes textos? Tanto aparece sobre a forma de Elohim como a forma do tetragrama hebraico que veem aí. Portanto, são 2 termos em hebraico para aparecer aí nos textos, neste texto do livro de Job, Deus. Isto não podia deixar de dizer, porque há várias palavras para Deus na Bíblia hebraica. Então, em cada um dos livros, ou encontramos várias designações de Deus, ou encontramos apenas uma, neste caso aparecem estas 2. Então, o livro começa com Deus a permitir que Satã aflija Job. À partida, isto é um pouco... o leitor fica um pouco admirado com isto, porque o livro começa por descrever Job como uma pessoa reta, simples, justa, e então Satã permitir que Deus permitir que Satã aflija Job, o leitor fica um pouco desconcertado e admirado. E depois o texto não o justifica porquê. Conclui-se, portanto, o texto, o prólogo mostra-nos algumas questões que o texto vem justificar. É nessa parte do texto que nós devemos procurar a seguir as justificações, e não o que vamos pensar que o livro deveria justificar, ou seja, o sofrimento de Job. O prólogo conclui-se com o Job atordoado, em sofrimento, e isto é diferente da parte inicial, em que Job aparece, em que algumas desgraças já lhe são infligidas, mas ele fica, ou seja, aceitas. Ele há uma fase inicial em que não lida mal com elas, mas depois, como elas vão aumentando, aparece-nos um Job atordoado e em sofrimento, e até repreendido pela esposa.
Depois surge a parte em que é abordado pelos amigos, em que lá está representa o melhor do pensamento oriental sobre Deus e o sofrimento na condição humana. Temos vários ciclos das conversas de Job. Job 3,14, Job 15,21 e Job 22,26. E como é que como é que são estruturados estes discursos? Job responde a um amigo e depois o próximo amigo irá responder a essa resposta de Job. Tem sempre esta estrutura. Portanto, os amigos de Job defendem a tese tradicional de que a justiça ou a sabedoria leva automaticamente à felicidade, ao passo que a injustiça conduz à ruína. E esta não acontece a quem é bom, ou seja, há estas duas partes, a parte da recompensa e a parte da punição. E esta é a tese tradicional da justiça. A argumentação de Job é a de que é inocente e então o seu sofrimento não é punição divina, e aponta duas possibilidades, a de que Deus governa o mundo com justiça e a de que Deus é injusto. Portanto, aponta estas possibilidades. Isto para tentar ligar a sua questão do sofrimento com a questão da justiça de Deus, que é uma coisa que ele nunca percebe. Os amigos discordam com o argumento de que Deus é sempre justo, mas lá está, justo de acordo com aquela justiça retributiva, não com a justiça de Deus. Eles pensam que é a justiça de Deus, mas é a sua justiça, é como eles veem a justiça. Então acusam Job, que deverá ter feito algo de mal e inclusivamente até mencionam possíveis pecados. Job protesta sempre e reclama que Deus lhe apareça para lhe falar. Isto é mais uma vez algo que nos surpreende neste livro, que é a coragem de Job de desafiar Deus a responder-lhe, e até o próprio diálogo com Deus chega a ser também um desafio. Nesse momento em que ele apela a Deus, parece-lhe Eliú, que concorda com os amigos na questão da justiça que defendem e pondera, no entanto, mais sofisticadamente porque é que as pessoas sofrem. Poderá não ser por pecados do passado, mas por Deus infligir um certo sofrimento como um aviso, ou seja, querer construir caráter nas pessoas ou ensinar-lhes certas lições valiosas. Aqui já não há uma resposta de Job e depois aparece Deus através de uma tempestade e é aí que se vai dar a resposta a Job. E então Deus responde à acusação de ele próprio ser injusto, que é feita por Job, e incompetente a governar, incompetente no sentido em que, no parecer de Job, não é coerente a governar o universo, e Deus responde que Job tem apenas a sua experiência limitada de vida, não o conhecimento e perspectiva alargada do universo que Deus tem, e Deus até chega a propor a Job que o governe. Portanto, há aqui até uma alusão a Gênesis, porque fala-se da criação do universo e em que é que Deus participa nisso. E Deus diz até que o próprio universo não está feito para evitar o sofrimento. E é curioso que Deus fala do seu mundo, chega a descrever duas criaturas que aí têm, que existem no seu mundo, que são símbolos da desordem e do perigo. E, portanto, até nesse mundo de Deus, que ele diz que é um bom mundo, portanto, apesar do sofrimento, o mundo de Job também é um bom mundo, mas a questão da desordem e do perigo estão sempre presentes, como também estão presentes no universo e no mundo de Deus. E é curioso este paralelo aqui nesta parte do livro. Portanto, a justiça pela retribuição não se coaduna com a de Deus, ou seja, não há na justiça de Deus a simplicidade de causa e efeito que os amigos de Job defendem e que depois Job a certo ponto até se identifica. Deus pede então que Job confie na sabedoria divina, como há pouco vos dizia, inclusivamente quando sofre. Portanto, há aqui um pedido de Deus na confiança, inclusivamente quando existe sofrimento. Aqui a confiança, se quisermos, pode ser substituída por abertura, não é? Abertura com o que
com o que virá a acontecer, confiança na sabedoria divina, e então é aí que Job responde com humildade e arrependimento, quando Deus lhe vem falar. No epílogo, somos uma vez mais surpreendidos, porque Deus afirma que Job estava certo neste ponto de vista, em querer falar com Deus diretamente, ou seja, Job está certo no modo como deve processar o seu sofrimento, apelar a Deus, falar com Deus e confiar em Deus. Então, o que acontece depois é que Job fica com a sua vida de novo restaurada. Portanto, nós no fundo temos aqui o problema do justo infeliz, a insuficiência das respostas tradicionais, na nossa perspectiva, na perspectiva terrena, e depois não chega a haver respostas que satisfaçam a compreensão humana. E o livro sugere então que é preciso aderir a Deus pela fé. Eu mostro-vos então um bocadinho do excerto que tem citações do livro de Job. Não as trouxe aqui, mas depois isso no capítulo será aprofundado. Portanto, compartilhar som, já está. Vamos ver se já aparece aqui no minuto, já. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. Satan vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit à Satan, « D'où est-ce que tu viens ?»« De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Isto é a parte inicial do livro. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité, et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » Mais Satan répliqua au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à Satan, « Soit, il est en ton pouvoir. Respecte seulement sa vie. » Et Satan, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Vas-tu encore persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Et Job lui dit, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? » Esta ainda é a primeira postura de Job. Et meurs. En toute cette infortune, Job ne pécha point en parole. La nouvelle de tous les maux qui avaient frappé Job parvint à ses trois amis. Ils partirent chacun de son pays. Eliphaz de Taman, Bildad de Sua, Kophar de Naamath. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête. Puis, s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où j'allais être enfanté et la nuit qui annonça... » E aqui já vemos Job mais sofredor. Ce jour-là qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le rappelle pas, que la lumière ne brille pas sur lui, que le revendique ténèbres et ombre épaisse, qu'une nuée s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie, oui, que l'obscurité le possède, qu'il ne s'ajoute pas au jour de l'année et n'entre pas dans le compte des mois. Cette nuit-là, qu'elle soit infécondée, qu'elle ignore les clameurs joyeuses, que la maudissent ceux qui maudissent les jours et sont prêts à réveiller Léviathan, que se voilent les étoiles de son aube, qu'elle attende en vain la lumière,
qu'elle ne voit point s'ouvrir les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé sur moi la porte du ventre pour cacher à mes yeux la souffrance. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour m'accueillir, 2 mamelles pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu dans le calme. Je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les grands ministres de la terre qui se bâtirent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leur demeure. Ou bien, tel l'avorton caché qui n'a pas existé, je serai comme les petits qui ne voient pas le jour. Là prend fin l'agitation des méchants. Là se reposent les épuisés. Les captifs de même sont laissés tranquilles et n'entendent plus les cris du surveillant. Là, petits et grands se confondent e l'esclave recouvre sa liberté. Deixo-vos então aqui um bocadinho deste excerto e posso pôr aqui, portanto, esta é a penúltima cena, que já não tem nada a ver com esta cena que aparece quando os atores vão aparecendo para iniciar a peça. E temos aqui a atriz principal, e é este mais ou menos o cenário. Estava aqui a tentar encontrar um mais alargado. Pronto, este sim é o cenário que ocorre mais vezes, a questão dali da entrada em cena, ali atrás. Vou buscar aqui de novo, PowerPoint. Ok. E para terminar, no fundo trago-vos aqui já algumas obras, artigos, etc., que alguns já consultei, mas outros que pretendo consultar para a escrita do capítulo. E, portanto, há a parte das edições bíblicas, há a parte dos comentários bíblicos e há a outra bibliografia mais específica. Aqui pretendo trabalhar na Bíblia Sagrada, que é a versão que nós temos entre as várias Bíblias que existem traduzidas para português, é a versão mais adequada para trabalhar a nível académico, a partir daí para trabalhar a nível académico. Depois há a Bíblia de Jerusalém, também pretendo fazer esta comparação com os vários textos. The Interlinear Bible, que tem o texto em hebraico e uma tradução em inglês ao lado. La Bible, que é uma tradução de André Chouraqui, do hebraico para francês, e que também tem introduções aos livros bíblicos detalhadas. E depois os comentários bíblicos. Estes dois que aparecem inicialmente, aparece o texto ao lado do comentário e o comentário ao lado. Os que estão a seguir são também comentários bíblicos, mas aparece só Job, e aí sim fazem um artigo sobre Job e comentam as várias frases do texto. Depois temos aqui The Place of the Book of Job in the History of Israel Religion, também importante para esta parte de situar o texto no seu contexto histórico. Este livro também não deixa de ser essencial, que é o pensamento judaico, e também alude à questão da justiça, juntamente com, porque há muitas formas de ver a justiça na Bíblia e, portanto, isso tem que ser estudado. E há aí esse artigo, A Justiça e os seus sinónimos, de José Ramos, que foi o meu orientador no mestrado e que continua a ser agora o orientador de doutoramento. E esses artigos, A Justiça e os seus sinónimos, e depois Destino, Liberdade e Aporia, Semânticas de Mediação Divina em Matriz Pré-Clássica, Deus em Pronomes Pessoais no Uso Pré-Clássico e Bíblico, são tudo artigos que o autor já escreveu, mas que agora estão a ser compilados no livro que aí vem, que irá ser um livro de homenagem. E depois, claro, penso que também será útil para a comparação que propus, utilizar esta obra, que é a obra que tem o meu caso de José Régio, para poder então fazer esse trabalho.
e penso que dou por finalizada a apresentação e vou sair então do compartilhamento. Obrigada pela atenção. Sofia, nós é que agradecemos, muitíssimo obrigada, acho que foi realmente uma apresentação muito bem fundamentada, com imenso rigor, imenso cuidado e trazendo a investigadores de cinema informações muito valiosas que normalmente não possuímos, não é? Por não termos essa vertente que a Sofia tem de estudo do judaísmo, da questão bíblica, etc. Portanto, eu pela minha parte tenho muito a agradecer, tenho aqui várias questões já na cabeça, mas não quero avançar sem saber se mais alguém gostaria de perguntar ou acrescentar alguma coisa, ou comentar, etc. Por isso passo a palavra aqui aos nossos restantes ouvintes. Eu tenho uma questão, posso... E é uma questão sobre o facto de a Sofia vir da área disciplinar de onde vem, né? Que é diferente das áreas disciplinares de outras pessoas que estão envolvidas neste projeto, e é isso que é interessante. Mas, primeiro, eu achei muito curioso aquela apresentação que ela fez da segmentação do filme, que é um instrumento que nós utilizamos em análise fílmica, que provavelmente a Sofia utilizou quase como fruto da sua intuição para tentar fazer sentido do filme. Mas isso é aquilo que nós em análise fílmica chamamos de segmentação do filme. Mas no fundo aquilo que eu queria perguntar era, para alguém que vem da história e da cultura das religiões, como é que olha para um filme como este? E até, enfim, podíamos pensar em outros filmes, mas vamos centrar neste filme. Ou seja, o que é que eventualmente um filme destes nos pode dar em relação ao texto, né? E na sua relação com o texto? O que é que a encenação cinematográfica pode trazer para a leitura do próprio texto que apenas a leitura do texto não traz? Não sei se são questões que surgiram, têm a ver com algumas questões que a Sofia também deixou por explorar e que vai explorar depois no capítulo. Mas a mim interessava mais esta questão mais geral, não é? Que tem a ver com esta relação do cinema como encenação e como um meio audiovisual, né? Na sua relação com o texto bíblico, neste caso. Sim. Portanto, respondendo à primeira parte, bom, a minha tendência para olhar para o filme, assim, à partida, foi, portanto, vi o filme uma primeira vez para o conhecer, mas depois percebi, ainda sem saber onde é que ali o livro de Job entrava, há ali partes que realmente estão muito relacionadas com o livro de Job e com a questão como põem. Eu não digo a parte de cada um falar do seu caso e do seu caso ser mais importante que o do outro, porque isso já leva para a questão penso eu, da individualidade que não está tão presente no livro de Job. Mas a questão do questionamento, por exemplo, do sofrimento e do porquê, percebi ali logo essa relação com o livro. Depois, efetivamente, quando aparecem mais no final citações do livro de Job, aí pus-me na perspectiva mais de estudiosa dos textos bíblicos, isto é, que citações é que são escolhidas, porque é que o realizador decide escolher uma cena que no fundo não é aquela principal do filme, no fundo como é que o próprio texto serve ao realizador, não é? No fundo, quando estava a ver o filme,
tentei perceber um pouco isso, porque o livro é longo, não é? O livro de Job é um livro longo. E ao o realizador optar por certas partes do livro, penso eu que também terá visto relação com a cena anterior. Portanto, isso ainda está um pouco por eu tentar estudar, mas portanto, enquanto estudiosa dos textos bíblicos, mas também como fiz uma formação em História, licenciatura em História e o próprio mestrado e doutoramento são em História e Cultura das Religiões, foi assim que eu me fui posicionando ao longo do visionamento do filme. Dizer também que esta parte das religiões tem uma especificidade nos estudos históricos, portanto nós estamos habituados a eu pelo menos quando vinha da licenciatura em História, estamos habituados a uma metodologia que implica o contacto com fontes, até as próprias fontes, e depois nas religiões isso já não é, no estudo da história das religiões, já não é tão fácil o historiador ter contacto com a fonte. Há outras fontes, há fontes traduzidas, mas a fonte primária muitas vezes não existe, não é? E isso é um desafio que torna os estudos da história das religiões específicos. A metodologia, para além de que as fontes, o caráter das fontes é muito mais alargado, o tipo de fontes que o historiador das religiões pode utilizar é muito mais alargado. Penso que não me perdi nas duas questões, acho. Sérgio, mais alguma questão ligada a esta? Ou está respondido? Não, que também queria dar espaço a mais perguntas. A minha questão também era como é que o filme pode ser utilizado eventualmente para os próprios estudos bíblicos, porque a Sofia explicou agora como é que o filme e o Manuel Oliveira utilizam o texto bíblico. E eu deixava só essa pergunta muito breve. Se, por exemplo, a Sofia tivesse que dar uma aula sobre este texto bíblico, o livro de Job, se poderia eventualmente utilizar este filme, ou seja, qual é o interesse que este filme tem também para os próprios estudos bíblicos? Okay, é o trajeto ao contrário. Uhum. Não sei se a Sofia se quer responder ou se pode já outra. Eu penso que era é uma sugestão, não é? Exato, não era? Não, exatamente, Okay. exatamente, acho que sim. Então, a Conceição ou a Catarina querem colocar alguma questão? A Conceição. Tá, é isso. Desculpa, pois não estava a conseguir ligar. Pois eu também gostava muito de ouvir a apresentação da Sofia, repetindo um pouco o que disse a Rosário, porque de facto tem aqui um rigor e cuidado, principalmente nesta parte relativa ao livro de Jó, e precisamente porque, tal como diz também o título da apresentação, refere texto e contexto, não é? Relativamente à literatura bíblica, no meu caso, Manuel Oliveira, texto e contexto. E, de facto, eu penso que foi isso que nós ouvimos hoje e, portanto, foi exatamente encontrar as expectativas no sentido de que, e isto foi o que eu entendi, e, portanto, isso não foi assim, a Sofia corrigirá, que aqui houve uma abordagem, essencialmente, de uma das obras prévias, ou seja, de uma das obras que dá origem ao filme, sim. o meu caso, Manuel de Oliveira, não é? Uhum. Porque, como também a Sofia referiu, as fontes, algumas das fontes para este filme utilizadas são o livro de Jó, excertos de Beckett e o meu caso de Régio, que aliás tem depois o título homónimo no filme. A minha questão não é uma questão, é uma curiosidade, mais do que isso, uma questão, no fundo aqui estamos perante um caso também de adaptação de textos prévios utilizados depois num resultado final, que é o filme Manuel de Oliveira. E não sei se a Sofia depois abordará essa questão da adaptação, única e exclusivamente, por exemplo, como hoje referiu, ao livro de Jó, porque de facto é o livro, e até à questão também do livro sobre o episódio de Babel, que também referiu,
não é? Que também lhe parece estar presente, ou seja, a sensação com que eu fiquei foi, houve aqui uma abordagem muito interessante dos conteúdos do texto prévio, com a visualização de um excerto, claro, dos estudos fílmicos. Eu penso que a minha questão vai um bocadinho ao encontro do que diz, talvez de outra forma, da questão do Sérgio, que é o produto final vai ser tratado, quer dizer, vai tratar também, ou seja, hoje apresentam-nos mais o texto prévio. Exato, sim. Mas eu também fica no ar, mas depois abordará com certeza o resultado, ou seja, o filme propriamente dito, não é? Que acaba depois por ser autónomo, não é? Ter a sua autonomia. Não sei se estou a explicar bem, mas a sensação que eu tenho é que há aqui uma questão de adaptação. Hoje ouvimos a abordagem principalmente de uma das obras prévias, mas provavelmente depois, se calhar, também fará referência às outras, não sei. Sim, estamos a pensar. É o seguinte, o que eu fiz aqui foi, no fundo, falar um bocadinho do livro de Job, foi, no fundo, talvez, se calhar, falar um bocadinho em separado, não é? Dizer que o filme tem certas citações do texto bíblico, no seu produto como um todo está muito ligado ao livro de Job, e apresentei aqui um bocadinho do livro de Job, do conteúdo do livro de Job. Claro que depois o que pretendo no capítulo, no produto final, é, no fundo, também estudar como é que esses excertos bíblicos são inseridos no filme, porque também não me faz sentido só falar do livro de Job isoladamente, não é? Mas como é que ele é tratado no filme, e isso aí eu ainda não explorei com a profundidade para trazer hoje, daí optar por falar mais separadamente. Sim. Não, e foi muito enriquecedor e vê-se que essa parte já está muito bem consolidada. Pois, para mim é mais fácil. Depois a outra é mais um desafio. Claro, Sofia, é isso, percebe-se que há uma sequência, não é, nessa abordagem, de partir deste estudo prévio mais dos textos, não é? E depois de avançar para as implicações que eles têm no filme, e assim poder eventualmente perceber, como era a pergunta do Sérgio, até que ponto é que este filme realmente ajuda ou traz alguma contribuição para os estudos bíblicos, dos textos bíblicos, não é? Deixe-me dizer aqui 2 ou 3 coisas, antes de mais, partindo também da obra do Oliveira, porque também pode ser que dê algum tipo de ajuda, que é, para já, este filme, digamos, lança a questão numa modalidade muito típica de Oliveira, naquele regard caméra, naquela figura que se dirige teatralmente, não é, aos espectadores, que vemos em muitíssimas outras obras dele, nomeadamente no Solia de Satã, onde também a dimensão teatral é completamente explícita, mas como nós sabemos isso é uma marca muito evidente na obra do Oliveira, mas fez-me imediatamente pensar no Solia de Satã. Agora, outra coisa que talvez para a abordagem da Sofia possa ter assim mais interesse, entre várias que me ocorreram, mas é esta questão. O Oliveira chama-lhe o meu caso, não é? Ou seja, o Oliveira parte de uma posição do eu, não é? A Sofia falava do eu, da questão do eu. De facto, parece-me que o Oliveira encena a questão levantada pelo texto bíblico do Job, e encena partindo do problema do Job, que o problema do Job é a concepção de um eu isolado, digamos assim, ou seja, de se defender a si, não é? Defender o seu caso. E, portanto, há uma certa confusão instaurada por uma posição que está mal colocada, não é? Segundo uma certa ótica, e, portanto, toda aquela balbúrdia, não é? Todo aquele falar ao contrário, parece ser inevitável para quem se coloca assim, não é? Ou para os vários eus que se colocam assim, não é? E isto fez-me pensar num livro que saiu não há muitos anos, de um filósofo francês chamado Fabrice Adjadj. É um livro chamado Job ou a tortura pelos amigos, que é muito interessante para este debate, porque ele vai colocar o outro lado da questão,
que é, portanto, o Oliveira parte do problema, digamos, individualista, num certo sentido, não é? De um eu fora de um contexto, portanto, que se concebe sozinho. E o Adjadj vai dar um passo mais à frente, vai dizer, mas o problema já não é só a pessoa, é de quem ela se rodeia, não é? Ou seja, de uma certa mentalidade em torno da pessoa, não é? E então, porque a ideia é essa, não é? Porque a Sofia explicou isso muito bem, no texto bíblico, os amigos não lhe vão dar as verdadeiras respostas, não é? Pronto, e é essa ironia que este filósofo francês, que aliás é de origem judaica, que depois tornou-se ateu, nihilista e depois tornou-se cristão, católico, mas ele parte da cultura judaica também, portanto também é muito interessante isso, e ele o que vai dizer é, há uma certa lógica, que era a lógica que, como a Sofia explicava, não me ocorreria usar este termo, mas está corretíssimo, o problema da retribuição, a lógica de uma justiça retributiva, vai ser a lógica da qual os próprios amigos não se conseguem libertar, não é? E portanto portanto não vão ser verdadeiros amigos, não é? É um bocado essa a ironia da questão, quer dizer, no sentido em que, pronto, então está a dizer que talvez não, é isso que eu também gostava de ouvir, sim ou não, porque pareceu-me, mas posso estar a ser simplista. Não foi o pensar. Foi um pensar, pronto, porque, pronto, a questão será esta, porque no fundo vai ser uma mudança de posicionamento, ou seja, um largar a autojustificação feita por ele ou por aqueles que estão à roda dele, e passando a conceber o seu eu em relação com um tu infinito que é Deus, é que vai trazer a resposta ao Job, não é? Como eu acho que a Sofia explicou isso muito bem, quer dizer, essa abertura a uma justiça de outra natureza, que não é a justiça concebida humanamente, não é? Agora, para não falar muito, mas para nos mantermos aqui no Oliveira, acho que é também interessante saber que o Oliveira dizia, e é interessante pensando que esta obra dele é no fundo pôr em cena de uma forma simbólica, porque um filme é uma obra de arte e portanto está cheio de simbolismo e de, digamos, daquela forma de metamorfose que a arte introduz sempre no pensamento, não é? E na realidade, mas vai pôr em cena o quê? A sua reflexão sobre o sofrimento, mas sobre o qual ele diz, e isso por acaso depois no meu livro eu cito, ele diz esta questão, que às tantas ele se deu conta que o sofrimento era a voz mais clara de Deus que ele tinha na sua vida. Ele Oliveira, portanto ele autor, não é? O que não deixa de ser muito interessante ao pensar nesta obra dele, não é? E no conjunto da obra dele, e na forma como ele faz uma certa leitura do livro de Job, que pode não ser a leitura, digamos, bíblica no sentido estrito, embora não a subverta, não é? Mas ele pessoaliza de uma forma muito, muito própria. E termino só com duas perguntinhas que são mesmo, isto é mais comentários, não é? Mas aqui são mais duas curiosidades mesmo minhas. Primeiro, a certa altura a Sofia dizia que há diferenças evidentes entre o texto régio de Job, há com certeza, mas seria possível desvendar um bocadinho mais isso? Primeira pergunta. A outra eu puxei pela cabeça a ver se me lembrava e não tenho a certeza absoluta disto. A mulher chega a apoiá-lo? Esta é uma dúvida que eu tenho. Ou não? Ou ela fica na primeira posição do Job? Fica. Pronto. Isso aí eu acho que também pode ser um gancho, como às vezes no Brasil se diz muito, para a questão da Mona Lisa. Porque a Mona Lisa é uma imagem icónica no cinema do Oliveira, está em todo lado, aliás no filme Testamento dele, Visita ao Memórias e Confissões, o quadro está sempre lá, sempre que ele aparece, e uma reprodução do quadro, claro, mas é uma figura altamente simbólica, altamente misteriosa e altamente, eu acho, perturbadora para o Oliveira, quer dizer, a figura da mulher, não é? E portanto também é interessante perceber como é que se ele agarra nesse ponto ou não da posição feminina, portanto, obrigada mais uma vez. Obrigada também pelos comentários, porque realmente é outro modo de ver o filme que eu não, por exemplo, quanto à questão
das vozes retorcidas e ser isso o próprio caos interior das pessoas, a questão até da própria obra da Mona Lisa, não sabia que era assim tão recorrente nos filmes de Oliveira. Pronto, agradeço esses comentários. Quanto à questão se existem as tais diferenças entre a peça de teatro de Job, a peça de teatro de Régio e o livro de Job, eu só apontei algumas muito superficialmente, porque isso também é um trabalho que eu pretendo fazer, mas quando vi o filme percebi-me daquela questão vamos ver se eu encontro aqui, isto é tudo muito superficial, quer dizer, nem foi diferenças na altura que eu apontei, na altura até apontei a parte da semelhança, das semelhanças, da questão dos outros fazerem sofrer, da questão de saber quem é o autor desse sofrimento, portanto isso são algumas semelhanças. A diferença talvez seja o ênfase que Oliveira coloca, e isso também acontece na peça de teatro, coloca no eu, nos casos individualmente, não é? Talvez seja essa, mas isto tudo tem que ser tratado um bocadinho mais ao pormenor. Já agora pergunto-lhe, eu penso que era só esta a pergunta, não era? Sim, era a questão da mulher, Pronto. mas eu acho que a Sofia já fez sinal, ela não chega a acompanhar a posição dele. Já agora, não, mas também é uma posição que é igual à dos amigos. Exatamente, é esse o ponto. Sim, e a questão disse há pouco, a questão daquele filósofo francês, qual é o primeiro nome? Fabrice Adjadj, porque eu acho que é um nome, é curioso, que eu acho que o nome dele até é de origem árabe, embora ele seja de família francesa judia, sim, e depois se tenha tornado cristão. Sim, eu há pouco, quando estava a rever a apresentação, pensei nisso, na questão dos amigos, mas o que realmente o texto bíblico, não, a questão se são amigos ou não importa para nada, a questão é para nós isso hoje importa, não é? Porque no fundo são 3 amigos que aparecem ali, são amigos, às vezes nem dão, mas a maior parte das vezes vão contra aquilo que Job pensa, mas às vezes também há algumas palavras de apoio, mas no fundo podemos questionar hoje, não é, esse sentido da amizade que aparece aqui, mas realmente lá está, pronto, é um ênfase que pode ser feito hoje por nós, mas ele até no filme eu penso que nem a Manuel de Oliveira não pega por aí na questão de existir ou não, porque é aquela parte das citações bíblicas e não há grande comentário sobre isso depois. Até sim, é mais evidente no livro do filósofo francês do que no filme de Oliveira. De qualquer modo, aquele falar ao contrário, acho que aponta um bocadinho nessa linha, embora é verdade, não que ele esteja a frisar se são amigos ou não amigos, mas uma linguagem que não ajuda a compreender, não é? Sim. Que não é compreensível nem ajuda a compreender. Portanto, de certa maneira, talvez, lá está, se quisermos ir para uma formulação mais de tipo evangélica, quer dizer, uma linguagem mundana, quer dizer, num sentido que não vai facilitar a compreensão, digamos, da lógica de Deus, não é? E parece-me um bocado isso no Oliveira, mas embora ele também tenha esta temática por exemplo, no filme falado, mas não é igual, porque quando a Sofia falou da Torre de Babel, aí é que é mais claro, porque ele põe uma série de personagens, cada um a falar a sua língua, um está a falar francês, outro grego, outro... E para dar a ideia, mas é uma ideia que aí não é tão negativa como aqui, e até talvez nem tenha nada a ver com as mesmas razões. De qualquer forma, são problemas que ele vai trabalhando na obra de várias maneiras, e aqui é muito interessante perceber melhor essa relação com o livro de Job em sentido estrito. E o que disse há pouco sobre o sofrimento e a relação do Manuel de Oliveira com o sofrimento, também acabei por encontrar em algumas pesquisas que fiz online a questão do filme até ser autobiográfico. Relativamente apareceu-me isso uma vez. Pois, lá está. É isso, há aqui é mesmo, porque ele usava muito o cinema como, digamos, uma espécie de laboratório da vida, quer dizer, pôr
as questões, tratá-las artisticamente como forma de ajuda a uma reflexão pessoal, não é? Um posicionamento pessoal. Portanto, há sempre muitas implicações nesse sentido biográficas, não no sentido assim direto, não é? Exato. Mas no profundo. Uhum. Interessante. Não sei se há mais alguma questão ou... Se não houver, eu pela minha parte, pela minha parte queria mesmo agradecer à Sofia, porque acho Obrigada que também. foi aqui uma belíssima base que forneceu, não é? Para a compreensão do filme e que dando-lhe continuidade pode vir a trazer, e vem certamente a trazer muitos pontos elucidativos e de aprofundamento desta obra do Oliveira, na perspectiva que aqui nos interessa, não é? Desta transcendência do ecrã, de como o ecrã permite uma certa visibilidade de questões que são ultimamente transcendentes, não é? Através de uma via imanente, como é a sétima arte, mas penetrar um bocado mais numa dimensão que vai para além disso. E, portanto, muito obrigada, Sofia, e também à Conceição, Sérgio e também à própria Catarina como nossa atenta ouvinte, e eu vou passar então a palavra ao Sérgio para fechar a nossa sessão e falar da seguinte. Obrigada a todos. Pronto, eu também agradeço. Nós, em junho, vamos ter a sessão no dia 8, portanto, apontem já na agenda, e será apresentada pela Maria do Rosário Lupibel, que acabou de falar, e que é professora na Universidade Aberta e investigadora na Universidade Católica Portuguesa, e que vai apresentar um trabalho ainda em curso, não é? Como todos estes são, com o título Gesto, Trabalho e Risco, a concreta realidade do sobrenatural no cinema de Pedro Costa. Depois eu enviarei mais informação sobre isto, nomeadamente os links e também para divulgar o vídeo desta sessão, e espero que vocês participem também, outra vez. Muito obrigado. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada.